Queridos, paz seja convosco, uma alegria estar junto com vocês novamente, mais um programa Vidas Marcadas. E está aqui conosco hoje o Rafael. Tudo na bênção, Rafael? Graças a Deus, pastor. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? E para vocês também, olá, né, que estão aí assistindo mais esse episódio. E vamos em frente. Tá bem na linguagem sua, né? Episódio. Sim, bem na linguagem, pastor. Então, essa é a linguagem dos jovens, né? Sim. A gente falaria programa, né? Mas hoje é episódio. Mas, Rafael, a gente sempre, primeiro agradecer, né, por você estar aqui, e a gente sempre começa perguntando quais as atividades. Nesse primeiro momento, o programa Vidas Marcadas está trabalhando com a liderança da igreja. Num segundo momento, a ideia é que todos, né, que são membros da igreja possam contar um pouco da sua experiência de vida e assim abençoar outras pessoas. Mas a gente está iniciando pela liderança. Então, quais as suas funções na igreja hoje? Pastor, atualmente eu estou, né, neste ano de 2023, como líder de jovens, né, e também faço parte, né, da equipe de louvor, mas mais especificamente neste momento ajudando o pessoal do louvor, né, da equipe dos jovens, né, então canto também, toco bateria quando precisa, né, então estou atuando nessas duas áreas aí atualmente. Quando você fala jovens e adolescentes, Isso, no nosso exato. caso aqui, né? Exato, que são juntos, né, pastor, as duas faixas etárias. Eu digo porque no modelo da igreja quadrangular existe o grupo missionário de adolescentes, bom, vamos começar, né? De crianças, de juniores, de adolescentes, jovens, depois dos jovens casados, homens e mulheres. E em alguns lugares faz separado adolescentes e jovens, eles têm reuniões separadas. Mas em outros lugares, como é o caso aqui, na primeira igreja em Santa Gertrudes, o trabalho é junto, jovens e adolescentes juntos. Aliás, qual dia? Todos os sábados às 19h30. Então nós nos reunimos aqui e temos as nossas reuniões, né? Inclusive você jovem ou adolescente que esteja aí assistindo, né, esse episódio, né, fica o convite aí para estar junto com a gente aí. Então todo sábado, 19h30. Isso, todo sábado. Avenida Santo Antônio 314 é o endereço da nossa igreja. Bom, Rafael, então você está no louvor, mas principalmente, ou mais atuante, vamos dizer assim, como líder de jovens e adolescentes, também chamado Geração Forte, né? Sim, exatamente. A Geração Forte. Inclusive, nesse ano, né, vocês estiveram em Brasília, no Encontro Nacional. Sim, participamos lá, tivemos o privilégio, né, pastor, de participar lá em Brasília, nessa conferência que foi espetacular, tanto em nível da gente se conhecer, poder levar o pessoal também que participou, né, pastor, quanto também em nível espiritual, né? Tenho certeza que agregou muito para todos que foram e tiveram sim um crescimento espiritual aí. Que legal. Rafael, como você chegou a Jesus? Como foi a sua conversão? Você ou nasceu num lar evangélico? Como que se deu o seu encontro com Jesus? A minha história, pastor, com Jesus, né, na caminhada, na verdade, eu nasci em um lar evangélico, né? A gente tem o costume de falar berço evangélico, né? Mas eu nasci em um lar evangélico, então meu pai e minha mãe, desde que eu conheço eles, né, nesses anos aí, eu conheço eles como pessoas cristãs, né, crentes, né, já na igreja aí com um certo tempo de caminhada também. Não só eles também, mas a maior parte da minha família, mais próxima, eu digo, são pessoas aí já de um certo tempo na igreja. Então eu sempre fui meio ambientalizado, né. Seu nome é completo? Rafael Breve Guiaro. Família Guiaro. Guiaro, exatamente. Guiaro e Breve também, que é a parte da minha mãe, né? Breve é de sua mãe, exatamente. Guiaro do seu pai. A maioria das pessoas tem dois nomes, né? Eu tenho dois sobrenomes. Mas então eu sempre fui desse ambiente de igreja, né, pastor? Mas a gente sabe que não necessariamente por você viver dentro da igreja quer dizer que você é realmente crente, né? Que você pratica tudo aquilo que a gente aprende no Evangelho, na palavra, né? Então, sempre tive acompanhando meus pais, né, sempre fizeram questão de que uma rotina aí, né, a gente sempre na igreja, todos os domingos, tudo certinho, principalmente, eles sempre falaram por causa de mim, né, tendo eu, para deixar sempre um legado, né, pastor, ensinar, né, os caminhos, né, do Senhor. E só que na minha adolescência começou aquele autoquestionamento dentro de mim, assim,
mas por que eu tenho que estar dentro da igreja? Porque eu sou obrigado. Tem quantos anos? Tenho 23 atualmente, completo 24 em janeiro. E essa questão aí se deu, tinha quantos anos? Pastor, a partir dos meus, vamos colocar aí, a partir dos meus 14 anos, mais ou menos, isso. Então começou aquele autoquestionamento que acredito que a maioria dos adolescentes, né, pastor, passa. E eu não entendia por que eu tinha que vir, muitas vezes obrigado pelo meu pai e pela minha mãe, né, estar aqui na igreja. Não tinha muita opção. Não tinha opção, ou ia, não tinha jeito. E então eu não entendia, pastor, eu via, né, sempre meus amigos aí da escola, né, e tudo mais, poxa, saía, pai e mãe ia para show, em outros lugares assim, e eu não entendia o porquê que eu era obrigado a estar aqui em um ambiente que eu não queria estar. Essa é a real verdade. Então, eu não queria estar. Então, aí comecei a ter novas amizades na escola, comecei a estudar na escola estadual aqui em Santa Gertrudes, né? Todo o meu ensino fundamental eu estudei na escola particular. Depois do meu ensino médio, eu fiz na escola estadual aqui em Santa, né? E aí comecei a ter novas amizades, novos contatos com novos ares, né, pastor? E aí, nesses novos contatos, vamos dizer assim, que colaborou para que eu tivesse mais força nesse autoquestionamento, né? Então, meus amigos saíam, bebiam já aos 14, 15 anos, e a gente, como não queria estar nesse ambiente, comecei a ir atrás, tomar esse partido também, né, professor? Então, ia atrás, muitas vezes meu pai e minha mãe também, caso eles estejam assistindo, né, nem sabiam também. Estão assistindo. Vão saber. Então nem sabiam por onde eu estava indo, bebia, assim, coisas que a gente sabe que não convém a uma pessoa cristã, né, pastor, praticar. Então tive experiências aí fora da igreja, sim, em um certo tempo também na minha adolescência, posso dizer, eu nunca fui assim, pastor, um adolescente, uma pessoa de dar muito trabalho para os meus pais, e isso eles sempre falam também. Mas sempre tem aquele pouquinho de trabalho que a gente dá para os pais, né, professor? Então teve um tempo aí, um período que eu dei esse pouquinho de trabalho, então saía com os meus amigos, ia em rodeio. E você continuava frequentando os cultos ou não? Continuava por obrigação dos meus pais, pastor. Eles não abriam mão? Não abriam mão. E, aliás, eu comecei a frequentar aqui o grupo de jovens que já tinha aqui na igreja, né? Aos meus, vamos colocar aí, aos meus 12 anos eu já vinha. Mas aí, como sempre acompanhava meu pai e minha mãe, nós acabamos indo aí para outras denominações, né? Mas depois retornamos. E a partir dos meus 14 anos, vamos dizer que foi onde eu me firmei realmente aqui na igreja local, aqui em Santa Gertrudes, né? Na primeira quadrangular. E o combinado era, você pode até sair de sábado, mas primeiro você tem que ir na reunião de jovens. Depois que você for, aí você sai. Então esse era o combinado e sempre eles me obrigavam, pastor, a vir. E até brinco, pastor, e falo para as pessoas, né, com quem eu converso e tudo mais, muitas vezes a gente fala assim, mas se for pela obrigação, não adianta ir na igreja, não adianta obrigar o jovem, o adolescente a ir na igreja, mas eu sou prova viva, pastor, de que adianta. Talvez se eles não tivessem insistido e obrigado, né, até mesmo em acampamentos, eu não gostava de ir, e eles me obrigavam a ir. Muitas vezes eles iam no acampamento também, por conta de mim, tentar fazer com que eu me socializasse ali, sabe? Trabalho, marcação em cima. Exatamente, sempre, pastor, sempre foram assim. Hoje você entende que isso foi importante para você? Muito, pastor. Hoje, claro que a gente vai amadurecendo, né, pastor? E hoje eu vejo, e também, a partir do momento que a gente realmente se converte, né, pastor? Os nossos olhos são abertos de uma forma muito diferente, né? E hoje também, com uma certa maturidade, eu olho para trás e vejo que se eles não tivessem me obrigado, né, tido essa marcação em cima de mim, talvez eu estaria perdido aí, né, igual tantos outros jovens, das drogas, bebida, enfim, né, professor? Mas, graças a essa obrigação que eles tinham comigo, é que eu estou aqui. E você não chegava a falar assim, não, hoje eu não vou? Quantas vezes, pastor? Na verdade, pastor, teve vezes que eu menti que eu vim, mas não vim. E depois eles descobriram, assim, vinha, falava que vinha, mas não vinha, ia só para sair com os amigos, e depois eles descobriam e... Aí dava problema. Dava problema, pastor. Então não tinha essa opção, pai, mãe, não, hoje eu não vou. Não, pastor. Não tem essa opção. Eu sempre tive uma figura, tanto do meu pai quanto da minha mãe, pastor, de tanto homem como mulher de oração, né, sempre temente a Deus, então tudo que vai decidir sempre ora, busca na palavra, então eles sempre me ensinaram isso. E acredito que por
ter essa fé em Deus, eles não abriam mão de que eu também não estivesse junto com eles, né? Mas é interessante, né, esse posicionamento deles, né, dos pais, e também o seu, né, que mesmo não querendo, mas vinha. Sim. Né? Que é interessante. E aí como que vai acontecer esse encontro com Jesus? Então, pastor, aí nisso tudo, né, meu pai sempre trabalhou em cerâmica, acho que ele trabalhou uns 15 anos em indústria, né, cerâmica, e teve um momento da nossa vida, eu ainda adolescente, que isso me marcou muito no meu crescimento como pessoa, né, que foram duas coisas que, assim, eu via que eu precisava ter alguma mudança. A primeira delas foi quando meu pai perdeu o emprego, né, e ele ficou, aí, se não me falha a memória, acho que 2 anos sem arrumar nenhum emprego, ia numa porta de um estabelecimento, alguma coisa, não conseguia, e a gente passou por uma crise financeira muito grande. Então a gente saiu de uma configuração de que, poxa, a gente tinha uma estabilidade boa, tinha bens, e da noite para o dia a gente perdeu tudo, literalmente perdemos. Então a gente sofreu muito com isso, mas isso também serviu para unir ainda mais a gente do que nós éramos, né? E aí eu comecei a trabalhar também, com os meus 13 anos de idade, eu já trabalhava. Depois comecei a cursar Senai, sempre trabalhando, estudando e fazendo... Começou a trabalhar com 13? Com 13 anos. E está vivo ainda? Estou vivo ainda. Porque às vezes tem algumas pessoas que pensam, não, se começar a trabalhar com 13, vai morrer, né? vai ter problemas, né? É claro, continua com os estudos. Sim, com certeza, até hoje, pastor. E inclusive quem me estimula a não parar com os estudos é o meu pai e a minha mãe. Então dá para conciliar, né? Ajudando no trabalho, o trabalho dignifica a pessoa. Claro, com a sua idade, tem as suas limitações, tem o local próprio, apropriado, mas é bastante importante, né, que o jovem tenha essa consciência que o trabalho dignifica, o trabalho honesto. E foi graças ao trabalho também que eu aprendi muita coisa do que eu levo como bagagem na minha vida hoje, né, pastor? Então, você se portar diante das pessoas, você falar com as pessoas, a educação, o tratamento, porque aos 13 anos o meu primeiro emprego foi num lava rápido. E eu trabalhei em torno de 1 ano nesse lava rápido e depois recebi uma proposta nos meus 14 anos de trabalhar em uma agropecuária. Inclusive sou muito grato aos 2 proprietários, né, por essa oportunidade. E nessa agropecuária eu aprendi muito, pastor. Então trabalhava ali com vendas, então eu tinha que saber me desenvolver com as pessoas ali. E aprendi muito com isso. Então acho que todo jovem deveria aí, sim ter esse estímulo, né, para poder trabalhar e estudar também. Né? Muito importante. E aí, pastor, a gente passou um bom tempo aí com essa crise, vamos dizer assim, né? Mas depois, com a graça de Deus, ele restituiu ainda mais do que a gente tinha. E essa foi a primeira coisa que me marcou muito e que eu vi, assim, a nossa união em fé, sabe, pastor? A gente buscando mesmo, porque a gente sabe que nos problemas a gente acaba se buscando ainda mais em Deus, né, pastor? Tem 2 coisas a fazer, né? Sim. Ou dispersa ou se une. Exato. E na nossa casa, pastor, meus pais também sempre me ensinaram assim: a gente está passando por um problema, mas vamos entender o porquê que a gente está passando. Será que Deus quer tratar algo, quer ensinar algo? Então vamos entender o que a gente tem que aprender com isso que a gente está passando. E esse foi o primeiro ponto que me marcou muito e me aproximou muito de Deus também, mas ainda assim não foi a minha conversão propriamente dita, né? E passado alguns anos aí, em torno dos meus 17 anos, aí foi, vamos dizer assim, o meu auge da rebeldia, entre aspas, entendeu, pastor? Realmente saí com meus amigos, eu não conseguia entender porque eu ainda era obrigado a estar aqui na igreja, sabe? Mas aí, em um certo tempo, nesses meus 17 anos, eu acabei adoecendo. Foi assim, um período mais difícil que eu tive da minha vida até aqui, e adoeci, contraí uma enfermidade e literalmente eu quase morri, pastor. Tanto é que o médico, na verdade foi uma médica, né? Quando a gente descobriu realmente o que era, ela falou: olha, foi Deus que te curou, que te deu um milagre, porque realmente não era para você estar vivo. Eu peguei leptospirose, né? Então atacou meu fígado, não comia, emagreci muito, muito mesmo, pastor. Fiquei amarelo por conta de atacar o fígado, enfim. Passei meu aniversário de 18 anos nessas condições. E assim, pastor, foi um momento onde Deus tratou muito comigo, sabe? Talvez, infelizmente, eu precisei chegar nesse ponto, né? Para que eu pudesse, não, pera lá, vamos parar e ouvir o que Deus tem a tratar. E
orando, pedindo, lendo a Bíblia, buscando. Deus tratou muito comigo e foi a partir daí, pastor, então que eu tive, realmente comecei a ter essa sede, né, de buscar mais pela presença de Deus, mas ainda assim não foi aí realmente a minha conversão. Comecei a ter aquela vontade, né, pastor, poxa, não, vou buscar mais, quero aprender mais. Mas ainda continuei saindo, diminuiu depois que eu melhorei, levou um certo tempo para eu melhorar, acho que uns 4 meses, 6 meses mais ou menos, passei por essa luta, né? E aí voltei às minhas atividades normais, né? Mas aí foi, eu lembro até hoje, pastor, que foi um acampamento de jovens que ia ter, meu pai e minha mãe forçando eu a todo momento aí, mas eu não queria ir. E aí meu pai sentou comigo e conversou e falou, olha, então você não quer ir, dessa vez eu não vou te forçar. Vai, porque nesse dia eu queria ir participar de um rodeio. E eles não deixavam eu participar de jeito nenhum, porque a gente sabe que são lugares consagrados, né, pastor, enfim. E aí ele falou, olha, então você quer ir? Eu vou deixar você ter a sua experiência. Pega e vai, pode ir, eu deixo você ir. E não pensei 2 vezes, né, pastor? Tava naquela sede de os amigos mandando mensagem, vamos, se não for só você não vai, não sei o que tem. Peguei e fui. Eu lembro até hoje, pastor, que o momento em que eu entrei no lugar onde estava sendo o rodeio, eu já comecei a sentir aquele desconforto, sabe? Tipo assim, poxa, eu acho que meu pai realmente tinha razão, talvez aqui não é o lugar para eu ficar, mas insisti e continuei. Fiquei um dia, eu lembro até hoje, pastor, eu tinha comprado ingresso para todos os dias, fui esse dia, e aí no outro dia, meu pai falou, olha, você foi ontem, agora não, agora você vai pegar, você vai participar do acampamento. Eles me levaram, obrigado, para o acampamento, ficaram lá comigo. Eu lembro até hoje, pastor, foi nesse acampamento que eu tive o meu verdadeiro encontro, sabe, com o Senhor, e foi algo muito especial para mim. Assim, pastor, realmente foi uma transformação do meu pensamento, de tudo aquilo que eu entendia pela igreja, pela palavra de Deus. Eu comecei a enxergar totalmente diferente. Inclusive também foi a partir desse acampamento também que eu conheci minha noiva, né? E a gente está junto desde então. E foi aí então. Lembrou? Foi em 2018, pastor. 18. Pouco depois desse caso aqui que teve, né? De passar essa enfermidade e tudo mais. Então aí foi em 2018. E aí, pastor, eu tive esse encontro, sabe assim. Na verdade foi no final de 2017, isso, final de 2017. Tive esse encontro e aí mudou totalmente, pastor. A pessoa quem eu era, tudo aquilo que eu enxergava, né, a respeito da igreja, procurei aí participar mais. Isso foi ao longo desse acampamento ou foi num momento específico? Foi num momento específico, mas que ao longo dele contribuiu. Exato. Exato. Eu lembro até hoje que foi uma pregadora específica que estava pregando. Inclusive depois ela conversou muito comigo e assim, pastor, foi, vamos dizer assim, que foi um divisor de águas na minha vida, esse acampamento. Então também reforço a importância do acampamento, né, pastor? Todas as atividades da igreja, né? Sim. A gente sempre comenta que nós devemos nos esforçar para participarmos de tudo que a igreja oferece, né? Nos grupos missionários, a escola bíblica, os cultos em si, vamos nos esforçar para participarmos. Aí nesse caso aqui, os pais foram lá junto com ele. Muito, meu pastor. Parabéns aos pais. Eles sempre estiveram comigo, pastor, e aí? Desde então, me firmei realmente, eu fui batizado aos meus 13 anos, batizado, mas depois teve, vamos dizer assim, esse pequeno ato de período. Exatamente. Que acredito que talvez a maioria das pessoas tenham, né, pastor? Mas por isso que é muito importante a gente se manter firme, né, pastor, com Deus, em oração principalmente, porque a oração é a palavra que nos fortalece, né, pastor? E aí esse foi o divisor de águas da minha vida e estou firme na igreja até hoje, aí, com a graça de Deus. Aí vai continuar, né, em nome de Jesus. Rafael, a gente sempre pergunta, né, e qual é o versículo ou o texto que marcou sua vida? Olha, pastor, como eu disse para o senhor, né, esses 2 episódios na minha vida me marcaram muito. E nesses 2 episódios, onde eu pude me apegar assim, que nesse período de busca com Deus, né, e enfim, foi o Salmo 121 específico, né? Então vamos ler. Vamos ler. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita.
De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Por que ele é especial para você? Olha, pastor, primeiramente nesse período, né, que eu passei nessas duas ocasiões em específico, foi o salmo que eu me apeguei muito, porque isso para mim mostrou muito claramente o cuidado que Deus tem para com as nossas vidas, né, o amor dele. E a gente sabe que, como diz o Salmo 121, a gente pode confiar e buscar nele no momento que for, né, pastor? Então isso me marcou muito, esse versículo tem um carinho muito grande por ele. E tem até uma música também que cita ele, né, em gospel. Mas então, por conta dessa experiência, eu sempre pensava, poxa, mas por que eu estou passando por isso, né? O que está acontecendo? Sempre me questionando. E aí sempre que eu ia ler Salmo 121, e aí me dava aquele conforto de que Deus estava comigo, eu não estava sozinho, que era um período que Ele estava me guardando, minha entrada e minha saída. E isso eu sinto até hoje, sempre que eu leio Salmo 121. Então é um versículo, um capítulo, né? Um salmo muito importante para mim. Tá certo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Por esse tempo. É claro que você já tem o convite para voltar. Agradeço, né? Está voltar e contar mais experiências da sua vida. Muito obrigado por esse tempo aqui. Você que está nos acompanhando, muito obrigado também e que Deus continue a abençoar a todos.